paz do Senhor para todos meus ouvintes e que o Senhor, através desta mensagem, te abençoe maravilhosamente. É o que deseja vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero tomar por base, nesta oportunidade, o que está escrito na Palavra de Deus, no último livro do Velho Testamento, o livro do profeta Malaquias, capítulo 3, e versículo 10, e a seguir alguns versículos. E trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida do campo não vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Prezados irmãos, eu quero trazer uma mensagem fundamental na nossa vida espiritual e, através desta promessa, nós sermos abençoados nesta terra. Quero falar um pouco sobre o dízimo. É uma doutrina bíblica que muitas vezes mal compreendida e mal interpretada tem sido motivo de uns tantas pessoas não ser abençoado. O dízimo não é propriamente da lei, como alguns querem dizer. E nós encontramos na palavra de Deus, num período que ainda não tinha sido estabelecido a lei, quando Abraão, ele volta da batalha para resgatar o seu sobrinho Ló, e depois vem ao encontro dele aquele personagem chamado Melquisedeque, rei e sacerdote. O importante é que ele traz pão e vinho para Abraão e abençoar Abraão. Não vou comentar sobre isso neste momento, mas uma coisa importante, e diz que Abraão deu o dízimo de tudo. Que coisa gloriosa! Onde Abraão aprendeu isso? Quem falou para Abraão dar o dízimo para Melquisedeque? Nós temos que entender que nem tudo a Bíblia pode contar, porque seria demais o tamanho do livro. Mas já fazia parte da cultura dos povos semitas contribuir para a manutenção de suas religiões. Então Abraão agora, sendo abençoado, sentiu de Deus dar o dízimo de tudo. A seguir, este é o primeiro homem na Bíblia, relatado na Bíblia, trazendo o dízimo. Não era lei, por exemplo, um tipo de promessa um pouco diferente, eu não vou dizer nem até certo ponto que estava na graça, mas não deixa de ser uma graça, porque foi através de Abraão que o Evangelho veio. Depois nós vemos o neto de Abraão, Jacó, incomodado, fugido da casa, dormiu mal, tinha uma pedra para o travesseiro, mas Deus chegou para ele. E depois daquela passagem tão maravilhosa que não comentarei agora, Jacó fez uma promessa. Senhor, se tu me levares em paz e me abençoares, de tudo que me deres, darei o dízimo. Que promessa maravilhosa daquele homem. Por que ele sentiu isto? Ele acabara de fazer um tipo de culto. Ele tinha ungido aquela pedra. Parece que estava na mente ainda de Jacó a religião dos chamados megalitos, que aquelas civilizações antigas, onde ele morava também, de onde vinha, tinha uma cultura de fazer essas adorações em pedra. Mas ele fez um voto. E o que é que nós sabemos? Jacó foi. Ficou 20 anos com Labão. 14 anos ele trabalhou pelas suas esposas. E 6 anos pela sua fazenda. E nós encontramos que no final dos 20 anos, este homem Jacó, que chegou na casa de Labão sem nada,
está chegando poderosamente rico, com muitas ovelhas, camelas e muitos servos, porque Deus abençoou maravilhosamente. E este homem ainda lutou uma coisa tremenda. Ele diz que Labão, por 10 vezes, negociou, fazendo trapaça, enganando ele. Mas mesmo assim, Deus o abençoou. Na mente divina, ele olhava para Jacó e olhava aquela pedra ungida e olhava aquela promessa: Senhor, se tu me abençoares, quando voltar, de tudo te darei o dízimo. E para não entrar em tecer muitos comentários, porque o tempo vai embora, infelizmente, nós sabemos que parece que Jacó esqueceu um pouquinho de tinha que voltar a Betel. Aí passa por aquele lugar tremendo ali. Então, quando ele passou naquele lugar ali, deu um problema naquela outra cidade, ali em Siquém. Houve vergonha na família, houve aquela mortandade. Mas Deus chega para Jacó: Jacó, volta ao local. Em outras palavras, vai lá em Betel e faz a tua promessa. E assim foi feito. Meu irmão, minha irmã, pense nisto. O dízimo é bênção de Deus. Alguns chegam a pensar, a analisar, e não deixa de ser, dentro de um sentido, um propósito também, que no jardim do Éden, tudo pertencia a Adão. Mas uma coisa não pertencia: a árvore que estava no meio do jardim da ciência do bem e do mal. Alguns dizem que aquilo também repercute, representa o dízimo. Alguém fala assim. E nós sabemos que Deus dá tudo para o homem. Se você é abençoado, é Ele que está abençoando. Ele só quer somente a 10ª parte. Medite nisso. Seja fiel nisso. Se tu és abençoado, serás mais abençoado ainda, que a promessa de Deus: trazei todos os vossos dízimos à casa do tesouro. Traga na casa do tesouro. Traga para a obra do Senhor. E deixe que aquele que estiver na responsabilidade venha administrar este dízimo. E se fazendo assim, tu serás abençoado, porque tu estás na bênção de Deus. E depois alguém diz: o dízimo é lei. Mas Jesus foi bem claro: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais o cominho, o endo e o hortelã, esqueceis o mais importante da lei, que é o juízo, a fé e misericórdia. E lembra o que é que diz: mas não esqueça, não omita essas outras coisas. Jesus diz: não esqueça de trazer o dízimo do cominho, do endo e da hortelã para ser abençoado. É isso, meu irmão, nesta oportunidade que estou pregando sobre o dízimo, eu quero orar para Jesus te abençoar maravilhosamente. Pai de amor, Deus da misericórdia, eu sei que muitos dos teus servos, muitas das tuas servas, muitos pastores estão me ouvindo neste momento. Eu quero agora pedir a bênção das gorduras do céu sobre eles. Opera maravilhosamente. Aqueles que ainda não tiveram fé para trazer os dízimos, tu abençoa. E aqueles também que são dizimistas, vai prosperando, vai trazendo as bênçãos, porque as tuas promessas. Pai eterno, pedimos isso no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus é like e não esqueça de se inscrever no canal. A paz do Senhor.